Olá, colega PC, eu sou o Lincoln Powell e eu fico muito feliz de você ter colocado o seu e-mail para receber essa aula. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos que vão apresentar para você todo o sistema de treinamento de habilidades psicológicas e também como avaliá-las. Então você receberá isso, a avaliação, os métodos de avaliação em próximos vídeos. Mas na aula de hoje eu quero te apresentar todo o sistema de felicidade integral baseado nas 6 dimensões. Então hoje você vai conhecer as 6 dimensões, vai conhecer os indicadores de cada uma delas, vai conhecer as 10 habilidades psicológicas e como isso resulta nos estados de satisfação que compõem a felicidade, os 5 P's da felicidade. Vai conhecer quais são eles. Fico muito feliz de receber você aqui nessa primeira videoaula, cadastrou seu e-mail para recebê-la, porque você está embarcando hoje numa jornada da psicologia que vai ser o futuro, acredito eu, o futuro do que os psicólogos terão a oferecer. Declarar para a humanidade, para a população, para os seus clientes, que existem parâmetros seguros sobre o desenvolvimento comportamental saudável, o que estaremos observando junto com eles e o que vamos mapear e trabalhar com ele. Então você vai conhecer agora nessa videoaula e vamos para o nosso computador. Estou aqui para apresentar para vocês o nosso sistema de felicidade integral. Sou psicólogo analista do comportamento, que é a área da psicologia que mapeia as interações humanas e observa como que diferentes tipos de interações às quais todos nós estamos submetidos e vai resultando no tipo de comportamento que nós hoje exibimos. Todos os comportamentos, na verdade. Diferentes interações, diferentes formas de pensar, sentir e agir. Então, a partir desse conhecimento sobre as interações humanas e o comportamento que eles desenvolvem, nós desenvolvemos tecnologias de intervenção que ajudam as pessoas a modificar comportamentos que possam ser fontes de sofrimento, no caso da terapia, dos propostas de reabilitação de transtornos psicológicos, como também podemos mapear as interações que resultam nos comportamentos das pessoas eficazes em algum tipo de atuação nas áreas da vida. Então, a partir disso, construímos o programa de treinamento de habilidades psicológicas, ou seja, mapeamos ao longo de 15 anos de trabalho terapêutico e ao longo de 15 anos de trabalho docente como professor universitário, mapeamos todas as interações das pessoas que são eficazes nas áreas da vida. E hoje eu vou apresentar para vocês quais são essas áreas da vida, quais são as 10 habilidades psicológicas que nós reunimos para construir um programa de desenvolvimento comportamental, que serviria tanto à reabilitação de transtornos psicológicos, ou seja, observando os excessos do cliente, observando seus déficits, a gente poderia identificar que habilidades, que características comportamentais dessas 10, se ele tivesse desenvolvido na sua vida, ele não teria os problemas ou as dificuldades, os sofrimentos que hoje ele se encontra. Então a gente pode programar o processo terapêutico de forma bem mais estruturada e orientada para que ele desenvolva essas características e então melhore suas relações existenciais, interpessoais, em qualquer área da vida que possa ser fonte de sofrimento. Do mesmo jeito, ainda que uma pessoa não tenha excessos que comprometam o seu bem-estar, o seu entorno, o bem-estar do seu entorno, as relações que ele estabelece com outras pessoas e com as áreas que ele circula, com a sua realidade, com seus ambientes. Ainda que ele não tenha um critério para transtorno, as pessoas podem não ter tido a história de vida que lhes permita o comportamento mais eficaz para alcançar algum tipo de meta pessoal. Nesse sentido, nós temos uma proposta de coaching, de treinamento para desenvolvimento pessoal em qualquer uma das dimensões que agora eu vou apresentar para vocês. Então, acompanhem conosco o nosso curso. Então, vamos conhecer quais são essas 10 habilidades psicológicas, como que elas se relacionam com as 6 áreas da vida, quais são elas, e o que contempla, o que está contemplado em cada uma dessas áreas, e vamos também identificar aí qual é o efeito que atuar dessa maneira, nessas 6 dimensões, produz sobre nossos níveis de satisfação existencial. A ideia, então, do nosso sistema é mostrar que isso tudo está relacionado. As 5 habilidades psicológicas são essas aqui. Autoconhecimento, ou seja, é fundamental que a pessoa consiga identificar, reconhecer limitações pessoais, também identificar seus potenciais, seus valores, suas habilidades, suas características mais positivas e usá-las favoravelmente ao mesmo tempo que também trabalha pela modificação daquilo que considera problemático. Também
Temos a área ligada à autoestima, ou seja, vamos falar daqui a pouco quais são os critérios para isso. Temos o raciocínio realisticamente otimista, ou seja, alguém que é capaz de analisar os fatos, prever consequências efetivas e acreditar que, ainda que não saiba como lidar com uma situação, existem formas habilidosas de fazer isso. Então busca essas alternativas e se torna cada vez mais otimista em relação à capacidade de superar dificuldades, alcançar suas metas, seus objetivos. Autorregulação emocional, que é a capacidade de identificar sentimentos, reconhecer suas fontes, se autorregular e manejar a situação apesar do desconforto, da excitação emocional produzida em um dado contexto. Autocontrole, que é a capacidade de planejar ações, organizar-se para alcançá-las, dedicar, gerenciar o seu tempo e seus ambientes para favorecer a emissão dos comportamentos que deseja, inibir ações em função de problemas que elas possam trazer. A sociabilidade, que é a capacidade de interagir com diferentes públicos a partir de uma ampla gama de habilidades sociais. A sensibilidade social, que é essa capacidade de se orientar ao outro, empatizar com ele, expressar apoio e consideração, validar características alheias, ao mesmo tempo que oferecer colaboração quando o outro necessita desde que não lhe viole. Ou seja, uma série de características que favorecem a construção de vínculos e relacionamentos. O hedonismo responsável, que é a capacidade de ser um buscador ativo de fontes de diversão, lazer, recreação, desde que não lhe traga danos nem a outros. Resolutividade de enfrentamento, que é a capacidade de identificar problemas, gerar soluções, pesar consequências e atuar para ser autônomo em buscar soluções e resolver problemas e eliminar fontes estressoras da própria vida. Imunidade social, que é a capacidade de construir uma vida ao seu modo, desde que, preservando o raciocínio ético, a sua forma de agir, de funcionar, suas escolhas, seus interesses não violem outros, façam bem a você, não te tragam danos pessoais e nem a outros. Então, está imunizado para todo tipo de interferência na liberdade pessoal, arbitrária, impositiva, injusta. E essas, então, seriam as HPs que seriam necessárias para a atuação nas 6 dimensões, que é contemplada pela dimensão pessoal, já falaremos do que está envolvido em cada uma delas, pela dimensão interpessoal, ou seja, os relacionamentos que construímos, a dimensão ocupacional, ou seja, nossa área produtiva, a dimensão recreativa, que seria a área de lazer, diversão diária frequente, ter fontes de gratificação mais frequentes, a dimensão material, que envolve busca por qualidade de vida, melhores condições de existência, e também a dimensão existencial, que estaria envolvida na busca de metas, objetivos e propósitos. Se você, então, conseguir utilizar as 10 HPs nas 6 dimensões, você alcançaria esses efeitos, esses resultados. Primeiro, um nível de paz. Ou seja, o primeiro critério de felicidade é uma diminuição nos níveis de estresse. Se encontrar em homeostase, se encontrar relaxado, livre de tensões, ou, claro, que periodicamente podem surgir estressores que precisaríamos de habilidades de manejo. E com as habilidades de resolutividade e enfrentamento, atuaríamos nisso, nos sentindo seguros de que surjam adversidades, podemos passar por elas de forma mais saudável, mais habilidosa e alcançar um nível de paz, de tranquilidade mais frequente. Ao mesmo tempo, prazer. Quanto maiores os níveis de prazer e menores os níveis de tensão, de sofrimento, nós estaríamos mais alegres, contentes, gratificados e menos perturbados em fontes de sofrimento. Positividade, que é o raciocínio realisticamente otimista para encontrar sempre soluções, saídas e enxergar o que há de positivo na nossa vida, nas nossas relações. O pertencimento, que são as construções de vínculos, relações com as quais contar. E o propósito, ou seja, dar sentido à própria vida, ver que a própria existência, no tempo que nos couber nesse mundo, ela tem um significado, ela é dirigida a algum tipo de objetivo, algum tipo de propósito, algum tipo de realização. Então,
Para tudo isso, nós teríamos então esse sistema bastante articulado. Primeiro, as habilidades psicológicas em azul, essas 4, são o que nós chamamos de habilidades psicológicas fundamentais. Por quê? Porque elas estão ligadas a todas as dimensões. Na área laranja, você vai encontrar todas as dimensões da existência. Então você tem as HPs fundamentais que se relacionam com todas e algumas HPs que são específicas, que sem elas, aquela dimensão correspondente ficaria desamparada, poderia ser comprometida. Então a habilidade de autoestima se relaciona muito com a dimensão pessoal, que por sua vez está ligada à satisfação com a própria aparência, satisfação com as qualidades interpessoais, com os valores que exibe, satisfação com as competências e habilidades que desenvolveu ao longo da vida e o sentimento de ser autoconfiante para aprender coisas, para produzir efeitos, se sentir bom em alguma coisa ou em várias. A dimensão pessoal também é contemplada pela saúde e vigor físico, se sentir disposto, energizado, saudável e, nesse sentido, aumentar o autocuidado, que é o próximo critério. O autointeresse, ou seja, voltar-se para si também, buscar seus interesses pessoais, seus gostos, cuidar de si mesmo e se sentir, então, satisfeito com quem a gente é, né, com os nossos atributos, características e qualidades. A outra habilidade psicológica, as outras duas, a sociabilidade e a sensibilidade social, estão muito relacionadas à dimensão interpessoal, porque através da sociabilidade conseguimos diferentes tipos de relacionamento, interagir com diferentes pessoas, e à medida que somos sensíveis a elas, elas contemplam esses valores em nós, gostam de nos ter por perto, nos procuram e começamos a construir amigos e parcerias e relações gratificantes na nossa intimidade e também nas relações familiares que temos. A próxima habilidade psicológica é o autocontrole, que está muito ligado tanto à dimensão ocupacional quanto à dimensão material. Na dimensão ocupacional, nós buscamos, através do autocontrole, nos dedicar, ter algum esforço para estudo, crescimento, aprendizados e nos sentirmos cada vez mais habilidosos em alguma coisa ou em várias. Está ligado, então, que com essas habilidades a gente possa colocar a cargo de uma carreira, de um trabalho e nos gratificarmos com ele, sendo responsáveis, dedicados e fazendo uma carreira que um dia objetivamos. Também está ligado a nossas conquistas, porque estabelecemos metas de alcance, né, de resultados, e trabalhamos por isso e nos vemos chegando próximo, realizando e cada vez mais gratificado com as realizações e conquistas que temos. A próxima habilidade psicológica, que é a do hedonismo responsável, se relaciona muito com a dimensão recreativa, que é ter uma rotina, pelo menos uma frequência suficiente de lazer e de hobbies que nos tornem a vida agradável, divertida, gratificante. A última HP, então, de imunidade social, está muito ligada à dimensão existencial, porque construir uma existência, uma história de vida, uma realidade, um propósito para si mesmo, baseado nos próprios valores, nos próprios objetivos, muitas vezes até na contramão de convenções, desde que não viole as pessoas, outras pessoas, o seu entorno, ligado à dimensão da espiritualidade ou ideologias, metas de longo prazo, ativismo transformador e se sentir partícipe, né, das mudanças na sua sociedade, na sua comunidade, aderir a uma filosofia pessoal e a um estilo de vida único que o gratifique. Então tudo isso forma a nossa fórmula da felicidade. Ou seja, alcançar a felicidade integral, você pode ser feliz numa área, numa dimensão, está muito bem na carreira, mas não está bem em família, nas relações amorosas, íntimas. Você pode estar muito bem nas relações amorosas íntimas, mas não se sentir bem consigo mesmo. Ou seja, alcançar a felicidade integral requer as 10 HPs, as 10 habilidades psicológicas, vezes as 6 dimensões, distribuindo-se então nos 5 P's da felicidade, da satisfação existencial. Isso, então, está contemplado na nossa logomarca. A área externa azul representa as 10 HPs, as 10 habilidades psicológicas. A área laranja, as 6 dimensões, os 6 Ds. E a área verde representa os 5 P's a alcançar, que são as fontes de felicidade. Como vimos, então,
as 10 habilidades psicológicas se relacionam com as 6 dimensões da vida. Então, resumindo essa ideia, a gente encontrará aqui essas 6 dimensões. Uma vez que o indivíduo desenvolve essas 10 habilidades psicológicas, ele atua nas 6 dimensões. Na dimensão interpessoal, só revisando, ele vai desenvolver habilidades, ele vai começar a cuidar da sua saúde, do seu bem-estar físico, da sua aparência, da sua estética. Ele vai começar a cuidar também dos seus valores, desenvolver valores. E cada uma dessas 10 habilidades psicológicas contempla uma série de valores que eu vou apresentar agora para vocês. Ele vai também melhorar seu autocuidado no nível geral, de sua aparência, na sua estética, na sua saúde, no seu vigor físico. Estará preocupado em ser uma pessoa que ele admira, que ele aprecia, que ele gostaria de ser, que ele vê, né, que produz efeitos na própria vida satisfatórios. Também vai acabar atuando bem na dimensão ocupacional, porque vai conseguir focar crescimento, desenvolvimento pessoal, refinar conhecimentos, trabalhar por uma carreira sólida, consistente, longa, gratificante, ampliar seus estudos e refinamento de conhecimentos e habilidades, conhecer cada vez mais, ser uma pessoa preocupada com autodesenvolvimento e trabalhar naquilo que gosta, construir um hobby remunerado, ou seja, alinhar valores, habilidades, gostos com uma atividade remunerada, ocupacional, que dê a ele sustento, mas que também o gratifique. Ele também vai conseguir atuar na dimensão interpessoal bem, construindo laços familiares, relações familiares gratificantes, construindo parcerias para a vida, sociedade, parceiros, vínculos, construindo relações de amizade duradouras, com quem se sinta pertencente, intimidade, vai construir intimidade nas relações de amigos e nas relações românticas. Vai conseguir também na dimensão material desenvolver o seu patrimônio, trabalhar pelo seu crescimento financeiro, pelas suas conquistas, né, de bens materiais, de estilo de vida, de qualidade de vida para si e para sua família. Vai conseguir também desenvolver a sua prosperidade, ou seja, trabalhar por uma independência financeira, ter suficiente recurso, negócios e patrimônio que, caso ele perca a sua fonte de renda principal, consiga se sentir satisfeito, realizado, contemplado, não ameaçado de privações, de passar necessidades. Também vai poder atuar na dimensão recreativa, investir nos seus hobbies, no seu lazer, investir nas suas fontes de diversão e de socialização, já que são áreas também que nos alegram, que nos agradam, que nos trazem prazer no dia a dia. E por fim, vai atuar bem na dimensão existencial, trabalhando sua espiritualidade, seu sentimento de pertencimento ao cosmos, a uma divindade, caso a pessoa tenha alguma religião, vai poder construir um ativismo em relação às suas ideologias, trabalhar por mudanças sociais significativas, alcançar suas metas, ter propósitos, se ver trabalhando por elas, percorrendo-as, alcançando-as, ou chegando próximo e se realizando com aquilo que busca, e construir um estilo de vida alicerçado em seus valores, que faça ele entender que durante o período de vida que ele esteve aqui, ele contribui de alguma maneira com sua sociedade, com seu entorno, e teve uma vida de valor, uma vida de significado. Com isso tudo, se o indivíduo reunir as 10 habilidades psicológicas, ele vai... Com isso tudo, se ele reunir as 10 habilidades psicológicas, ele irá atuar nessas 6 dimensões da vida e realizar-se nelas no nível suficientemente bom. A gente não trabalha com o conceito de felicidade plena, porque a felicidade plena levaria a entender que em todas essas áreas ele alcançou 100% do que se poderia alcançar. Na verdade, ser feliz é se sentir atuante na vida, nessas 6 áreas, e se gratificando com mais frequência, ou seja, num nível médio superior, buscando sempre crescimento, porque crescer, se desenvolver, atuar na vida é constante, é eterno até a nossa finitude, mas realizado com o que está fazendo nessas 6 dimensões. Então, para isso, a gente vai começar a definir agora essas habilidades psicológicas de forma mais detalhada e também entender que valores as acompanham. Valores são o seguinte: toda vez que a pessoa desenvolve uma atitude dessa, ele exibe no seu comportamento, nas suas atitudes diárias, os valores que acompanham essas habilidades psicológicas. Então, o autoconhecimento é definido como uma habilidade de identificar ou gerar hipóteses factíveis, aceitáveis, sobre as causas dos problemas e das adversidades, né, dos seus próprios comportamentos,
através de uma descrição de fatores e experiências ao longo da vida, imediatas, né, recentes, reconhecendo suas forças e virtudes, mas também reconhecendo suas vulnerabilidades, crenças, ideias que possam ser distorcidas, ele vai aprender a identificá-las, reconhecer seus déficits, suas limitações, aquilo que a sua história de vida não pôde proporcionar, e seus excessos, aquilo que a história desenvolveu e que o compromete, que traz prejuízos, problemas nas relações que ele estabelece em qualquer uma daquelas 6 dimensões. Identificando os próprios pensamentos, sentimentos, comportamentos e necessidades emocionais. O indivíduo consegue aprender a identificar quais são suas necessidades: atenção, afeto, reconhecimento, vínculo, socialização, envolvimento. Que necessidades emocionais governam o ser humano? São uma lista grande que ele aprende durante o desenvolvimento desse processo. Identificar em que contextos eu ajo das maneiras que eu ajo, já que eu tenho uma variedade de comportamentos. Em momentos diferentes a gente faz coisas distintas. E em cada contexto a gente tem necessidades que a gente tenta atender com comportamentos que a gente aprendeu. Então ele vai aprender a identificar isso. O que me afeta? O que me induz a certas ações? Por que nesse contexto eu ajo de certas maneiras, em outros eu ajo de outras? E assim ele vai se desenvolvendo. Vai observar também as consequências, os resultados do seu comportamento que acabam levando à manutenção deles. E também das experiências que ao longo do tempo, em contextos semelhantes, resultaram nesses aprendizados. É isso que ele aprende a fazer, desenvolvendo o autoconhecimento. Se observar em todos os aspectos. Virtudes, forças, habilidades, competências e também em limitações pessoais. Entendendo as origens delas. Com isso, ele aprende a desenvolver os valores de autorreconhecimento. Reconhece suas características. Ele também desenvolve humildade. Ora, eu passo a entender por que eu tenho limitações, dificuldades, excessos, e quando eu ajo com eles, eu reconheço isso e sou humilde em reconhecer que ajo dessa maneira porque tenho essas características limitadas ou não tão bem desenvolvidas. Também consegue ter a humildade de reconhecer suas consequências. Passa a ser uma pessoa que se torna reparadora, um outro valor. Ou seja, ao invés de pedir apenas desculpa e fugir das consequências, busca se reparar, reconhecendo que os efeitos que produziu foram função do seu comportamento. Então desenvolve essa humildade. Também desenvolve um grau de modéstia, porque mesmo as forças e virtudes foram desenvolvidas em ambientes e históricos de aprendizado que ele pôde ter acesso, e que outros têm características das suas fontes, e que se tem mais limitações do que ele mesmo, é porque não teve a chance de aprender aquilo que ele aprendeu. Então tem essa modéstia. Também desenvolve um grau de simplicidade, porque não se arroga das suas competências e características para subjugar ninguém, para se sentir superior. Entende que eu tenho o que tenho as habilidades que tenho, sou o que sou, porque me desenvolvi assim, e outros poderiam ter se desenvolvido dessa forma, nem sempre. Outros desenvolveram características até mais habilidosas em algumas áreas da vida, e eu posso me relacionar com todos de maneira simples, sem vaidade, sem me inflar, porque eu tenho esse autoconhecimento. A habilidade de autoestima é a habilidade de reconhecer e gostar de si mesmo. E o que é na gente para ser gostado? Nossas características físicas e comportamentais. Comportamentais são valores, qualidades interpessoais, habilidades e competências. Então, uma pessoa com autoestima reconhece seus pontos fortes, o que tem de bom. E também trabalha por desenvolver aquilo que acha que está limitado e que precisa ser melhorado. Ter essa convicção de ser gostável a partir dessas características e de ser competente em alguma coisa, que aprendeu bem, que se dedicou a aprender, é uma virtude que não é a arrogância. A autoconfiança, derivada dessa autoestima, dessa apreciação de características, não é arrogância se você entende que ela foi desenvolvida por processos que favoreceram e não se sente superior a ninguém por isso, apenas mais desenvolvido em algum aspecto ou outro, mas também com limitações que outros podem ter superiores. Tudo isso faz com que você aprenda a assumir o controle sobre os rumos da vida e se tornar um realizador daquilo que quer, e se gratificar consigo mesmo por ter produzido os efeitos que desejava. Então a autoestima permite que você desenvolva o valor do autocuidado. Ora, quem se gosta se cuida, se aprecia. E a autocuidado é ligado à estética, mas também ligado à saúde. Se veste, se arruma, se cuida da sua aparência, cuida do seu maior patrimônio, que é o seu corpo. Há pessoas que cuidam melhor do carro do que de si mesmos, do que do próprio corpo. Colocam no carro óleo, enfeitam, limpam, mais do que às vezes cuidam de si mesmos. Então o autocuidado é importante. Também se desenvolve segurança. Eu sei que sou capaz de fazer as coisas, tenho segurança sobre quem eu sou e o que eu faço, por que eu faço.
Também desenvolve autonomia, aprende com suas características e com suas competências, agir no mundo para poder fazer aquilo que precisa ser feito, e também se torna realizador, alguém que busca aquilo que quer para si e se gratifica com isso. A habilidade de raciocínio realisticamente otimista é a característica comportamental de analisar eventos sob diversos ângulos, gerar alternativas explicativas e interpretativas para os fenômenos e adotar essa perspectiva e submeter essas alternativas a exame de fatos realisticamente. Então a pessoa adota a perspectiva e muda de opinião diante dos fatos ou argumentos. Eu tenho uma opinião e o exame de fatos mostra outra coisa, muda de opinião, então a pessoa se torna flexível, uma virtude que acompanha o processo. Desenvolver expectativas de que as coisas podem mudar para melhor, que aumente a esperança. O que é uma esperança? Atribuição otimista, esperar o melhor. Porque se o indivíduo toma decisões baseadas em análise de consequências, ele busca sempre as ações e o raciocínio que ajude ele a produzir os melhores efeitos. E explicar as experiências como sendo transitórias, passageiras. As coisas acontecem, mas elas passam, se a gente atuar nelas ou por conta de fatores que possam modificá-las. E acredita que é capaz de modificar alguma consequência indesejável na sua vida. Específicas ao contexto, ou seja, as coisas acontecem num dado momento, ou seja, não definem quem eu sou, agora aconteceu assim, mas pode ser diferente na próxima vez. E também que ocorrem determinados fatores ambientais ou falta de treino ou falta de habilidade. E se eu não conseguir produzir um resultado, é porque eu não encontrei o melhor caminho, a melhor estratégia, a melhor etapa, a melhor técnica, o método correto. Então ela cria uma atribuição realista, substituindo avaliações abrangentes, ou seja, nunca será assim, permanentes, eu nunca vou conseguir, sempre é desse jeito. Então ela substitui essas atribuições absolutistas e pessimistas, que são autocríticas, porque eu sou incapaz, porque eu sou incompetente. Tudo isso muda com essa atitude. Com isso, a pessoa acaba desenvolvendo os valores de ser ético, porque julga as próprias ações com base nas consequências sobre si e sobre os demais, e toma decisões baseadas nessa análise. Racional. Racionalidade é uma virtude, que é a capacidade de examinar fatos e mudar de opinião baseado neles. Se torna realista, ou seja, focado na descrição dos eventos do seu mundo. Pragmático, ou seja, busca sempre o melhor resultado, o melhor efeito sobre si e sobre os demais. Otimista, acredita que é capaz de produzir o melhor efeito. Consistente, porque os seus argumentos são baseados no máximo de informações que a pessoa reúne. Coerente, porque suas ações são baseadas nas suas concepções e concepções sustentadas. E sabedoria, porque à medida que a pessoa se torna cada vez mais ávido por informação, por conhecimento que ajude ele a ter os melhores parâmetros, vai desenvolvendo suficiente sabedoria sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas, e se torna justo, porque está sempre pesando ações e consequências, equilibrado na distribuição de reconhecimento e de advertências, baseado na magnitude dos efeitos da ação alheia. Então se torna justo no seu julgamento. A habilidade de autorregulação emocional é a habilidade de manter-se sereno, ou seja, regulado, de controlar os sentimentos. Isso é aprendido, a gente pode aprender a voltar à homeostase, se ficar disfórico, alterado, se autorregular, né? Regularizar essa atividade. Isso é aprendido no programa. E a pessoa, diante de situações estressoras, ou já estar dessensibilizada, a pessoa também aprende a deixar de ficar tão sensível, tão hiperalterado, excitado, emocionado, diante de situações que ele entende que essa reação está exagerada por conta de fatores da sua vida, de históricos que ensinaram a reagir assim. Então a pessoa dessensibiliza para estimulações aversivas, coisas aversivas do seu mundo, autorregular e suportar o desconforto emocional, ou seja, quando a gente sente algum desconforto, aprende a lidar com ele, suportá-lo. Derivado de quê? De privações, de situações de carências, de frustração de fazer alguma coisa e não conseguir o êxito que queria, de incertezas, de não saber se a ação que vai tomar vai produzir o efeito que espera, mas baseado na boa análise, espera o melhor, mas nunca tem certeza, então aprende a tolerar a incerteza e aceitar riscos calculados. Aprende também a tolerar o comportamento alheio, porque entende que o que o outro faz tem uma história, um determinante para aquilo, então aprende a tolerar a diversidade comportamental humana, quando o diferente do que ele espera ou do que ele aprendeu que é o certo, mas que não é nocivo. Se não é nocivo a mim e faz bem para o sujeito, aprende a tolerar, se torna mais libertário, que é um valor que acompanha esse processo, tornando-se resiliente por não podermos controlar todos os eventos que nos afetam e termos todas as nossas necessidades prontamente atendidas.
Então o indivíduo se torna mais tolerante. Com isso ele desenvolve essas virtudes, esses valores: tolerância emocional, tolerância à privação, tolerância à incerteza, tolerância interpessoal, para de tolerar as ações alheias que não lhe fazem mal, mas que são diferentes do que ele espera, do que ele acha certo, mas tolera como possível, e portanto se torna menos preconceituoso ou segregador das pessoas. Se torna libertário, porque se eu tolero que o outro age do seu jeito, mesmo que eu não seja como eu agiria, mas não me faz mal, então eu permito a liberdade alheia. E se torna também um indivíduo que aceita a si mesmo. Eu aceito meus sentimentos, eu aprendo a lidar com eles e aceitá-los como naturais. A habilidade de autocontrole é a habilidade de orientar-se para o futuro, ou seja, projetar metas, né? Controlar o ambiente, né? A sua situação atual, inibir comportamentos, mudar comportamentos para privar-se de algum efeito imediato disponível, que você queira, mas de menor valor, magnitude, ou que produza alguma consequência aversiva, né, desejável, de longo prazo ou de curto, de modo a executar e manter comportamentos que alcancem reforçadores, benefícios, efeitos de maior magnitude ou que evitem maiores danos posteriores. Então, o indivíduo que consegue projetar uma meta, né, e controlar o seu mundo, planejar sua rotina para alcançá-la, ou também prever que agir de certa maneira para produzir um dano e consegue se inibir, é um indivíduo que exibe autocontrole. Então ele também aprende a construir metas alcançáveis a partir das habilidades que tenho. Então com as habilidades que eu tenho, eu projeto essa meta. Se eu me desenvolver mais, trabalho outras metas. E assim faz isso com um exercício constante. Então essa é a habilidade de autocontrole. Com isso a pessoa desenvolve essa capacidade de ser um realizador daquilo que quer, priorizar, saber estabelecer prioridades, ser um priorizador, consegue aprender a ser organizado para alcançar seus resultados e evitar danos para si mesmo ou para outros, consegue ser focado no seu objetivo, dedicado, perseverante e determinado na direção dele, e consegue desenvolver essa responsabilidade com seus compromissos e responsabilidade interpessoal, porque se eu firmo um compromisso com alguém, eu me comprometo a fazer alguma coisa que me permita honrar esse compromisso. Então, a habilidade de variabilidade social é a habilidade de sociabilidade, ser sociável. Ou seja, a habilidade de mudar o comportamento em função do contexto interpessoal. Se a gente lida com vários tipos de pessoas, clientes, fornecedores, subordinados, chefes, colegas de trabalho, relações amorosas, relações de amizade, se a gente socializa de diversas maneiras, com diversos tipos de público, gente que a gente encontra no dia a dia, então ter comportamentos variados para os diversos contextos sociais, interpessoais, é uma habilidade muito importante para construir relações, a partir de um amplo repertório de habilidades sociais, molares e moleculares. Molares são os conteúdos, o que a gente vai fazer. Moleculares é a forma, a boa forma que atenda nosso objetivo e não fira ninguém, promovendo os efeitos desejados nos relacionamentos. Então, a indivíduo aprende isso tudo num programa de desenvolvimento das habilidades sociais dela. Com isso, ela adquire todas essas habilidades sociais. Os valores, nesse caso, são o conjunto de repertórios socialmente habilidosos. Olha a quantidade de habilidades que a pessoa pode desenvolver num programa de desenvolvimento de habilidades sociais. Aproximação e socialização, iniciar e manter conversa, manutenção da conversação, provisão de regras e instruções lógicas e inteligíveis, sedução, a conquistar, a se aproximar e conquistar alguém que deseje, civilidade, é educado nas relações, assertividade, empatia, negociação e vendas, mediação e resolução de conflitos, persuasão e influência, liderança, oratório e falar em público, manutenção da conjugalidade, os relacionamentos amorosos, expressão de afeto positivo e negativo, para quem quer que seja, receber e fazer críticas, solicitar mudança de comportamento, expressar reconhecimento e validar as pessoas, elogiá-las, reconhecê-las, fazer humor, ou seja, brincar, levar na esportiva as adversidades da vida, as brincadeiras das pessoas, fazer e recusar pedidos, dizer não e solicitar coisas das pessoas, dar notícias desagradáveis e consolar, que às vezes é necessário para alguém que está passando por alguma perda, algum prejuízo na sua vida, e dissolver relacionamento de forma habilidosa, que muitas vezes é uma fonte de sofrimento e de dificuldade para as pessoas. Conseguir encerrar uma relação e manter a afeição pela pessoa, a convivência, se for necessária, e essa amizade, apesar da ruptura, em função do longo período que passaram juntos e do que apreciam umas nas outras. Então, com isso,
a gente passa para a habilidade de imunidade social. A imunidade social é a habilidade de tomar decisões, expressar-se e agir ao próprio modo com independência do que as pessoas queiram, da opinião alheia, ainda que de forma não tradicional e convencional. Ou seja, agir ao próprio modo mesmo que desvie da maioria. Consciente dos seus benefícios, desde que não afete outros. Ou seja, se o que eu vou fazer é bom para mim, não afeta ninguém, mesmo que seja desviante da maioria, mesmo que seja atípico ou não convencional, e que soe até bizarro aos olhos das pessoas, que tem um julgamento moral, tem regras específicas e não julgam com essa parcimônia, sem se preocupar com a opinião alheia, ainda que discordante. Ou seja, essa imunidade é muito importante para a gente poder ter uma vida ao nosso modo e entender que às vezes a maioria está fazendo alguma coisa que pode ser até nocivo para elas, mas que você está pautado em bom julgamento e imunizado para interferência. As pessoas às vezes podem tentar interferir nisso. Por que você está fazendo isso? Para de fazer isso. E a pessoa imunizada sabe o que está fazendo e, desde que não afete ninguém, aprendeu a lidar com isso e a não se importar com o julgamento alheio. Com isso, ela desenvolve esses valores. Autonomia, ou seja, age com base no próprio julgamento e busca aquilo que quer na sua vida. Liberdade, ou seja, é livre, sente-se livre, não governado, não pressionado pela opinião das pessoas. É libertário, ou seja, permite que as pessoas façam a mesma coisa, façam o que querem, livremente, desde que não afete ninguém. É franco, ou seja, expressa-se com honestidade, diz o que pensa, o que está buscando e não se importa com o julgamento. E é ético, porque também, para ser imunizado, você não pode deixar de ser sensível aos outros. Ou seja, a gente vai ver que a sensibilidade social é uma habilidade psicológica que nós já falamos e vou tratar agora com vocês. Então, não é incompatível estar imunizado para fazer coisas que te beneficiam e não fazem mal a ninguém, e também não é incompatível com ser sensível ao outro, fazer coisas pelos outros desde que você não se viole. Tudo isso vem junto. Isso nos leva, então, à resolutividade de enfrentamento. Nesse caso, a resolutividade de enfrentamento ela é a capacidade de resolver problemas. Surgem problemas, o indivíduo é pronto em resolvê-los, de forma com soluções, ou buscando soluções, ou tentando recriar soluções. Então, a habilidade de gerar soluções criativas e produtivas de curto e longo prazo para os problemas da vida, aceitando e enfrentando os riscos calculados em oposição a ficar inerte, a queixar-se compulsivamente, a lamuriar-se, a fugir esquivar dos problemas, procrastiná-los e acumulá-los com outros, ou se tornar dependente, pedindo para pessoas fazerem com ela ou por ela aquilo que elas têm que fazer na sua vida. Claro que a gente pode contar com as pessoas para aquilo que a gente não tem como fazer. A gente vive numa teia social em que um conta com o outro, um precisa das habilidades do outro. Se eu não sei fazer alguma coisa, por exemplo, trocar fiação na minha casa, é claro que eu preciso da habilidade de alguém que aprendeu a fazer isso e pago até por isso, porque eu dependo de alguém que saiba fazer isso para fazer. Então a gente contrata esse serviço e vive numa teia social em que um presta serviço ao outro e a gente conta com as pessoas. Até para os problemas da vida eu posso contar com alguém no sentido de me mentorear, de saber como fazer, de buscar ideias. Mas no final das contas, se me cabe uma solução, eu sou pronto em buscar a solução para isso e atuar para resolver. Então, uma característica também da resolutividade de enfrentamento é o enfrentamento social. Ser assertivo também é enfrentar pessoas que tentam abusar ou impedir a sua liberdade. Por isso que você precisa estar imunizado para poder ser firme em assegurar os seus direitos de buscar o que você quer e de impedir o excesso abusivo ou controlador da sua liberdade. Com isso você ganha os valores de ser corajoso, audacioso, corajoso, ou seja, eu vou enfrentar risco calculado, eu corro esse risco porque eu estou buscando o que é bom para mim. Autonomia, ou seja, faz as coisas baseadas no próprio parâmetro. Quando ouve as pessoas é porque entende que os argumentos dela estão melhores, porque com a habilidade de raciocínio analisa bem, então incorpora aquilo, mas não porque é influenciável, mas porque entende que o argumento é melhor. Só é criativo, ou seja, busca estratégias variadas e recombina essas estratégias para produzir uma solução que lhe interesse. É firme, ou seja, em declarar para as pessoas suas prerrogativas, seus objetivos. É franco, ou seja, assume com franqueza suas posições. É inconformista, não aceita as coisas como são. É assim mesmo, não tem jeito, não. Tem uma forma de melhorar. Se alguém é capaz de resolver isso e eu não estou conseguindo resolver, é porque me falta habilidade, eu vou buscar qual é e vou resolver esse problema. Então não fica conformado e é ativo, é um ativista. Ou seja, age para ser a causa daquilo que deseja, para gerar as mudanças que quer ver no mundo ou na própria vida. Então, se torna mais atuante na sua sociedade e na sua vida particular.
A habilidade de sensibilidade social é essa de orientar-se ao outro. Então, a habilidade de orientar-se, de se interessar pelas pessoas, né, de querer contribuir com a vida delas e de olhar para elas sensivelmente. Através da habilidade de empatizar, ou seja, compreender os sentimentos e a vida das pessoas, compreender as necessidades delas, ou seja, o que elas precisam, apreciar as virtudes das pessoas, valorizando-as por isso, ou seja, ser capaz de elogiar, poxa, isso ficou ótimo, isso ficou excelente, valorizar as pessoas, construindo relações interpessoais íntimas e gratificantes. As pessoas gostam de quem mostra preocupação e valoriza elas. Então a gente acaba construindo vínculos e parcerias muito mais significativas com essas habilidades. Vínculos de parceria, amizade, amor e segurança de ter com quem contar. Quando as pessoas contam com você, porque você é orientado a elas, elas também se tornam disponíveis para você e você pode contar com elas. Então a gente se sente vinculado e pertencente, seguro de saber que tem com quem contar. Com isso você acaba desenvolvendo esses valores todos. Se torna uma pessoa generosa com os demais, exibe compaixão, ou seja, com piedade, ou seja, se compadece, se empatiza, se coloca no lugar do outro e se compadece do seu sofrimento quando elas estão em sofrimento. Se torna misericordioso, exibe perdão, ou seja, aprende a entender os motivos alheios e tolerá-los e perdoá-las por seus erros, sobretudo com o raciocínio correto de que elas fizeram assim porque aprenderam dessa forma, não sabiam como fazer diferente. Se torna empático, se coloca no lugar do outro. Se torna caridoso, ou seja, desapegado, ou seja, aprende a doar aquilo que não lhe faz falta ou que não lhe traga prejuízo para beneficiar alguém se a pessoa precisa. Aprende a ser um defensor, um protetor, ou seja, alguém que, quando alguém está numa situação aflita, vai lá e prover essa pessoa se puder fazer isso. Solidário ao outro, altruísta, orientado pelas pessoas, cooperativo, se alguém precisa de uma ajuda e você tem essa disponibilidade, você prontifica ajudá-la, companheiro nesse sentido, solícito e disponível para as pessoas, né? Ou seja, as pessoas precisam de você e você pode, não, sim, vamos lá, eu posso ajudar nisso, se torna honesto, ou seja, uma pessoa que é sensível ao outro não quer manipulá-la, do mesmo jeito que não gostaria de ser manipulado. Então é honesto, é honrado com a pessoa. Honradez quer dizer, se eu firmei um compromisso com a pessoa e ela conta comigo, eu estou sensível a isso, orientado por ela, então eu honro esse compromisso. As pessoas sabem que você é honrado na palavra dada e confiável por esse motivo. Então aprende a praticar a gentileza, ou seja, é cortês com as pessoas, é gentil com elas, atencioso com elas, amável. Isso tudo cria um indivíduo muito gostável nas relações interpessoais, realmente encantadora para a convivência. Por fim, a última habilidade psicológica é a habilidade de hedonismo responsável. Ser um buscador de prazer na sua vida, de coisas que te agradam no seu dia a dia, para ter uma vida alegre também e gratificante. Então, a habilidade de considerar as próprias necessidades, ou seja, minhas necessidades, como importantes, são importantes, para priorizá-las, ou seja, eu quero dar prioridade também às coisas que me fazem bem. E dedicar tempo e esforço para atendê-las. Ou seja, me dedicar para as coisas que para mim são agradáveis. Ter meu esporte, minha alimentação, meu tipo de diversão, meus hobbies e poder me gratificar com as coisas que me fazem bem, né, que nos fazem bem. Então, busca ativa de fonte de gratificação e prazer em diversas áreas da vida, avaliando suas consequências imediatas e de longo prazo sobre si e sobre os demais. Por isso, responsável, porque o meu prazer não pode ser o dano alheio. Se o que eu vou fazer traz danos para mim, eu sou responsável em não me fazer mal e buscar coisas que me tragam prazer imediato, hoje e sempre nunca me tragam danos, bem como também não tragam danos para outros. Por isso, buscar prazer de forma responsável. Com isso, você desenvolve os valores de ser ético, que é esse raciocínio, autocuidado, ou seja, dedica tempo a si mesmo, ao seu próprio cuidado, aos seus interesses, realizador, busca aquilo que você quer na sua vida, criativo, ou seja, é uma pessoa que aprende a recombinar habilidades para produzir lazer, hobby, diversões. Divertido é alguém que está perto de você, torna você uma pessoa bem-humorada, alegre e vigorosa em relação aos prazeres saudáveis e que inserindo outras pessoas neles faz elas também se gratificarem e se divertirem com você. E alegre, uma pessoa que irradia gratificação, satisfação com a própria vida.
Então, essas são as 10 habilidades psicológicas. Estamos de volta depois da nossa aula. Espero que você tenha gostado desse sistema que vai te ajudar muito na sua prática. E se você tem alguma dúvida em relação ao que foi falado, não deixe de nos enviar. Queremos responder todas as suas dúvidas. Queremos também que você deixe seus comentários de agradecimento, se você gostou, se você achou diferencial. Mais detalhamento sobre essas HPs, seus valores, relacionados e como avaliar as HPs e as dimensões, vocês receberão nos próximos vídeos, na nossa série que virá. Acompanhe também a nossa página Viver da Psicologia e o nosso blog Viver da Psicologia, www.viverdapsicologia.com.br. Mande para o e-mail contato@viverdapsicologia todas as questões, dúvidas, solicitações que você tenha e a gente vai responder prontamente. E nos encontramos então no nosso próximo vídeo aula que você já receberá por ter se cadastrado inteiramente gratuita no seu e-mail. Um abraço, até lá!